Boa noite, Boa noite, Renan. tudo bem? Tá, meu áudio tá bom? Tudo A áudio está ótimo aqui para mim, ouvindo perfeitamente. E o meu? tá, tudo perfeito. Excelente. Boa noite ao pessoal que está chegando na live, sejam bem-vindos. Boa noite aí, pessoal que tá entrando. Vamos esperar um minutinho aqui para dar tempo do pessoal entrar. Bom, vamos começar então, Luiz. Vamos. Passamos aqui um minutinho. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live semanal. Na nossa conversa de hoje, a gente vai falar sobre um artigo que foi publicado em abril de 1866, cujo título é O Espiritismo sem os Espíritos. É um título já que causa intriga, né? Quando eu li esse título já fiquei bem curioso para ler o artigo e é o que a gente vai debater hoje aqui. Então, da minha parte aqui, já deixo boa noite a todos, as saudações de boas-vindas e passo agora a palavra ao Luiz Henrique. Boa noite, Renan. Boa noite a todos, aos que estão entrando. Então, como o Renan falou, a gente vai conversar um outro artigo interessante, nessa mais uma prosa de revista espírita, e o Espiritismo sem os Espíritos. Isso que o Kardec refletiu nesse artigo. Então, Renan, como que a gente pode, antes de começar a conversar sobre o artigo, propriamente dito, como é que a gente pode resumir, então, para o pessoal que não teve a oportunidade de ler, ou que leu, precisa de relembrar alguns pontos, como é que a gente pode resumir esse artigo? Tá, vou tentar aqui e você me ajuda aí se eu esqueci de Sim, alguma coisa, tá? Kardec, ele, assim, lendo Kardec, eu sempre vou falar a mesma coisa. Eu acho absurda a capacidade que ele tem de coordenar, de concatenar o pensamento, né? Então ele começa já fazendo lá no início uma referência a uma seita que questionava a prece, né? E aí ele relata que essa seita não prosperou já na origem porque ela já contrariava um sentimento íntimo da população, né? E aí ele passa, com essa referência, ele passa a questionar. E essa nova doutrina, né, se é que a gente pode chamar de doutrina, como ele mesmo diz, que estava surgindo, que questionava as comunicações dos espíritos dentro do espiritismo, né? Questionavam o porquê continuar ouvindo os espíritos, né? O porquê de continuar dando ouvido aos espíritos, se nós homens, né, somos inteligentíssimos, podemos muito bem tirar nossas conclusões usando a gente mesmo, né? Só os encarnados. Vamos debater aqui entre nós e vamos chegar à conclusão de todas as verdades da vida, da natureza e tudo mais. E aí Kardec começa a falar sobre isso, né?
vou passar rapidamente. Primeiro, ele demonstra, né, a consequência peculiar, né, que é acreditar nisso, né? Se só a opinião dos encarnados vale, né? E aí eu faço um parênteses para lembrar que esses que queriam que o espiritismo continuasse sem os espíritos, né? Eles acreditavam nos postulados espíritas, né? Eles já aproveitavam o ensinamento dos espíritos, né? E aí Kardec questiona o contrassenso, né? Vamos lá, vamos seguir no espiritismo sem os espíritos, mas só enquanto a gente estiver vivo, né? Porque quando a gente morrer, a gente vai passar de pessoas que conseguem concluir tudo a pessoas que não sabem nada, né? Já que a gente não pode dar ouvido aos espíritos. E aí depois ele passa por um segundo momento, num segundo momento, a falar, depois que ele supera essa consequência peculiar de se acreditar nisso, ele passa a falar do espiritismo não está completo ainda, né? A gente pode dizer que já recebeu tudo, né? Que os espíritos já nos ensinaram tudo, que a gente conhece o plano espiritual na sua plenitude, né? Todas as sensações, todas as faculdades, né? Tudo que o espírito possui a gente já conhece. Então, Kardec começa a discorrer sobre isso também. E aí, por fim, né, ele relata que retirar os espíritos do espiritismo é simplesmente tirar toda a essência da doutrina, né? Porque se a gente pensar só em conhecimento, já não está completo, né? Mas se a gente lembrar que as comunicações servem de consolação, de encorajamento, de amparo, de, enfim, uma infinidade de matar a saudade, né? Quantos entes queridos vêm aqui para dar notícias, enfim, uma infinidade de utilizações, né, positivas que as comunicações com os espíritos possuem, que seriam arrancadas de todos nós se a gente acreditasse num espiritismo sem espíritos, né? Então, em linhas gerais, né, bem superficialmente, ele só para relembrar, é essa estrutura do texto de Kardec, né? É, você, na súmula, perpassou bem assim pelo que o Kardec quis trazer no seu artigo. A gente pode acrescentar só que o Kardec ele nunca ele deixou de defender que, apesar o espiritismo nunca vai existir sem os espíritos, isso também não quer dizer que o espiritismo e as ideias espíritas vão ser aceitas de tudo aquilo que os espíritos estiverem trazendo, né? Ou seja, uma aceitação cega, sem reflexão, sem concatenar com outras ideias, outros postulados que já vieram, ou seja, dizendo nos miúdos, né? É você aceitar tudo que vier numa comunicação como verdade, né? Isso a gente sabe que o Kardec nunca defendeu isso, e ele volta a falar isso no artigo, né? E a gente sabe que o Kardec ele acabou desenvolvendo quase que uma arte, né, com relação a isso, de tentar ver a veracidade, né, das informações que vinham na comunicação, não só do autor que assinava aquela comunicação, mas também, principalmente, as coisas com relação ao conteúdo da mensagem, se realmente era uma mensagem que ia acrescentar para a construção da doutrina espírita, que tinha consonância, né, com os postulados espíritas. E ele deixou, esse foi um grande legado que o Kardec deixou, o pensamento kardeciano, para que nós, espíritas, inclusive hoje do século XXI, a gente não caia nesse erro, né? E ele volta a falar isso no artigo. Mas então, Renan, a gente entrando então, fazer uma prosa, então, agora do próprio artigo, né? A gente sabe que o, o espiritismo, ele não pode existir sem os espíritos, né? Mas qual a origem da seita, né? Desse sentimento de pessoas que se congregam e começam a tomar deliberações, às vezes até de forma egoísta, né? E às vezes até contrária às ideias do movimento que estava
se desenvolvendo, que é o movimento espírita francês, né? Qual a origem, né? Vamos dizer assim, qual a gênese desse sentimento de seita, dessa organização de pessoas nesse sentido? Então, é até engraçado, né, lendo o artigo, como a gente percebe Kardec brincando com as palavras, né, quando ele começa a relatar, a discorrer sobre isso, né. Basicamente, né, o sentimento que movia essas pessoas, que levou essas pessoas a começarem a contestar, né, a utilidade das comunicações, era eles se achavam mais inteligentes do que os espíritos, né? Basicamente era isso. Eles não supunham que os espíritos tivessem nada mais a acrescentar. E por quê? Porque dentro das comunicações espíritas, até hoje, inclusive, né, há a repetição daquilo que precisa ser consolidado, né? Então os espíritos não se cansam de repetir os ensinamentos que a gente precisa aprender. E aí eles chegaram à conclusão de que não havia nenhuma novidade nos ensinos dos espíritos, né? Ou seja, não haveria nada de novo a se aprender da moral dos espíritos. Então, sendo a moral, né, toda aquela comunicação dos espíritos sendo a moral, não tendo nada de novo a aprender com aquilo, por que não a gente discutir entre a gente, né, e a gente chegar às conclusões de todas as verdades, né? Logo, somos muito superiores ao que os espíritos têm a nos oferecer, né? E aí Kardec entra num questionamento que é bastante interessante, né? Como eu já falei aqui na própria introdução do artigo, né? Primeiro ele questiona o limite dos ensinos dos espíritos, né? Isso tem um limite, né? E aí até vai ser o próximo ponto que a gente vai acabar debatendo, né? Mas ele começa a discutir isso, né? E aí a gente entra até relembra a escala espírita, né? Lá do Livro dos Espíritos, as perguntas 100 a 110, que a gente percebe a gradação dos diversos níveis evolutivos classificados pedagogicamente, né? Só de uma maneira ilustrativa por Kardec, para que a gente tenha noção da dimensão do trabalho que a gente precisa realizar. Então aí, pela escala espírita, a gente tem a noção da dimensão de comunicações que são possíveis de se obter, né? Mas começa aí uma vaidade muito grande, né? Um orgulho muito grande por parte desse... A gente não pode nem chamar dessa seita, porque Kardec relata que eram apenas alguns, né? Mas por parte dessas pessoas, em acreditarem que eles conseguiriam concluir todas as verdades do mundo a partir do que eles já tinham recebido, né? Como se fosse capaz a gente enxergar o que a gente não enxerga, né? A gente conhecer o que a gente ainda não conhece, né? Então a origem da seita em si, eu enxergo como uma exaltação máxima do orgulho, da vaidade dessas pessoas que, curiosamente, se vangloriavam antes de receberem as mensagens dos espíritos, né? Como Kardec relata lá no início do artigo, esses mesmos que propagavam essa ideia do espiritismo sem espíritos, eles recebiam as comunicações espíritas antes, né? E se vangloriavam disso, né? De receberem comunicações de grande teor. Mas aí eu passo aqui, Luiz, para um outro pensamento que é o seguinte, né? Kardec ele entra na análise dessa doutrina considerando ela isoladamente, né? Vamos agora pensar nessa seita, né? Ela já existe, a gente já está convivendo com ela. Qual a consequência da existência dela, né? Bom, a principal consequência que eu achei mais engraçada, né? Seria o fato da gente, por exemplo, ele cita como exemplo Pascal, né? Fala, bom, Pascal vivo merece toda a consideração ao seu próprio saber, né? Independente dos espíritos. Ele encarnado é um gênio, uma sumidade, né? Da ciência e todo mundo dá ouvidos a ele.
partir do momento que ele desencarna, a comunicação dele não tem mais valor algum, né? Ou seja, todo aquele saber que a gente reverenciava, que a gente até de alguma forma idolatrava enquanto ele estava encarnado, só pelo fato dele ter se tornado um espírito desencarnado, não tem mais valor, porque a gente não pode dar ouvido aos ensinos dos espíritos, né? E essa consequência é singular, porque Kardec vai extrapolando esse pensamento até o momento que ele chega na seguinte reflexão: bom, os próprios partidários da seita, eles têm que concluir todas as verdades enquanto eles estão encarnados, né? Porque se eles não conseguirem concluir todas as verdades do universo enquanto estão encarnados, a partir do momento que eles desencarnarem, a opinião deles deixa de valer também, né? Ou seja, é uma consequência muito singular, né? A gente cria... A gente não, né? Mas a gente também vai saber se a gente não estava lá nesse grupo, né? Mas criou-se uma doutrina que anula o seu próprio saber, né? Ou seja, tudo que você está buscando aprender e desenvolver, dentro em breve não vai valer mais nada, se torna nulo. Ou seja, qual a coerência disso, né? Pensando logicamente, né? Qual o propósito? Então, eu achei muito interessante porque, como eu falei aqui, eu achei até engraçado a forma como Kardec brincou com as palavras, porque ele constrói esse pensamento e ele demonstra de uma maneira até, na minha opinião, irrefutável, que é um contrassenso de quem propôs a teoria, né? Ou seja, o seu saber só vale agora, né? Enquanto você está encarnado. Então, busque ensinar e desenvolver tudo que você pode nesse momento, porque a partir do momento seguinte que você desencarnar, nós que ficamos aqui não vamos mais poder dar ouvido a você. Ou seja, eu ia dar o exemplo com você, mas vou dar comigo, porque eu não quero que você desencarne, não. A gente está aqui fazendo a live, né? Toda semana, e as pessoas aqui estão ouvindo. Não estou dizendo que eu falo coisas corretas, nada disso, muito pelo contrário, mas as pessoas escutam a gente, aí eu desencarno, e a partir daí, tudo que eu falei enquanto encarnado vale, no dia seguinte já não posso falar mais nada que. Então é meio curioso, né? É realmente bem peculiar essa teoria, né? É, isso é verdade, velho. E outra coisa que a gente tem que observar também, o, o grande pensador, o grande cientista, apesar da grande contribuição que ele deu em matéria de filosofia ou de ciência quando encarnado, né? Quando ele desencarna, ele está livre, né, dos laços da matéria, né? A gente sabe que o cérebro humano ele abafa muito o estado cognitivo real do espírito, a inteligência do espírito, né? Então, quando ele desencarna e ele retorna para o plano espiritual, na verdade, ele tem todo agora o próprio raciocínio livre. Muitas de suas ideias podem ser revistas, né? É, pensando agora inclusive do paradigma do espírito, paradigma da imortalidade da alma, que às vezes ele não teve oportunidade de raciocinar dentro desses paradigmas, né? Das ideias que ele trouxe, né? Então, é o contrário, né? Quando a gente encarna que realmente nós nos abafamos, né? Com relação à nossa inteligência. E a gente tem que se esforçar muito para dar aquela contribuição, porque todos esses homens e mulheres que contribuíram para o avanço do pensamento humano, seja no campo da filosofia, na ciência e na religião, né, foram missionários, tiveram a autorização de Jesus, né, como governador do planeta, né, para trazer esse conhecimento, materializar esse conhecimento no plano material, né, aqui entre nós. Mas a gente sabe que muitos de nós que assumimos essa missão, pelo fato de estarmos encarnados, né, o pensamento da matéria às vezes nos compromete, né, nos abafa, né, e as ideias que nós devíamos trazer às vezes saem um pouco errôneas. E quando a gente retorna para o plano espiritual, a gente vê o quanto que a gente precisa corrigir. A gente sabe, por exemplo, também numa outra ideia que às vezes o espírito em cada encarnação ele consegue
trazer um conhecimento dentro daquele mesmo tema, mas a cada encarnação ele vem acrescentando novas ideias, ou aumentando. Por exemplo, eu vou trazer da minha área o pensamento médico, por exemplo, o fundador da homeopatia, que foi o Hahnemann. Muitos de nós acreditamos que o Hahnemann seja uma reencarnação do Paracelso. E a gente vê no pensamento desse médico Paracelso, né, as sementes, né, o pensamento embrionário de toda a doutrina homeopática. Então, como o Paracelso ele começou, o pensamento da racionalidade médica que ele estava desenvolvendo, e como Hahnemann ele expandiu ainda mais, né, encarnando como Hahnemann, expandiu ainda mais esse pensamento, desenvolvendo ainda mais. Então, uma encarnação só, como você estava falando, também não é possível, às vezes, para a gente avançar. Né? O homem ele é muito limitado. Principalmente no campo da religião, porque quando a gente está falando do espiritismo, o papel do espiritismo não foi esclarecer todos os mistérios da natureza, né? A providência divina, e aqui no nosso planeta, sobre a governança de Jesus, como a gente estava falando, permite que homens vão encarnando, né, como reveladores dessa ciência, e aos poucos vai se adentrando, né, a esses mistérios da natureza, até conseguir o desenvolvimento de novas tecnologias, enfim, Deus outorga que isso seja um esforço humano, seja uma conquista da humanidade. Mas no campo da fé, né, e o espiritismo, a gente não pode esquecer que a missão do espiritismo, numa última instância, numa instância mais profunda, é com o Evangelho de Jesus. Né? No campo da fé, se Deus esperasse o esforço humano para chegar a muitas conclusões do ponto de vista da moral ou das leis morais, às vezes se demoraria muito tempo. Então se permite, né, que os reveladores da fé tenham, às vezes, a ajuda mais ostensiva dos próprios espíritos. E que espíritos seriam esses? São homens que já vivenciaram esse estado que nós já estamos, né, e conseguiram vencer. Então são espíritos superiores do ponto de vista da moral. Né? E como eles já venceram, eles vêm então fazer com que nós também vençamos. Né? Então é o quem está acima ajudando quem está abaixo. E se não ocorresse isso, nós não sairíamos do lugar. Então, porque o esforço humano não permitiria isso. As limitações, nossa como espírito, no campo da fé, no campo da moral, nós não tivermos ajuda de espíritos superiores, a gente ficaria estagnado. E o exemplo maior disso é a própria vinda de Jesus entre nós. Né? Vamos imaginar se esse espírito crístico de luz não tivesse vindo até nós. O que seria da humanidade do campo da fé? Em última instância, né, sem a Terra sem Jesus. A gente está falando aqui do espiritismo sem espíritos, mas o que seria da Terra, né, do planeta Terra, do ponto de vista do avanço moral, sem a presença de Jesus, sem os ensinamentos de Jesus, sem o testemunho de Jesus, sem a gente ter ele como modelo e guia, apesar de muitos de nós ainda não sabermos disso. Né? Então, o espiritismo, a gente não pode esquecer que foi nos apresentado como uma terceira revelação. Então é uma revelação do alto, uma revelação divina, né? Com o objetivo de, no campo da fé, exclusivamente no campo da fé, no campo da moral, a gente pudesse dar um passo à frente, dar passos mais largos, senão a gente ficaria estagnado, ficaria incrustado no egoísmo, na vaidade, no orgulho, e coisas que ainda são traços muito fortes entre nós. Essa parte que a gente está falando, da questão da seita, a gente vê como denota que é um traço moral muito inferior. Né? O movimento espírita francês, numa fase muito inicial, já estava começando a ter visões contraditórias, né? Ou seja, já estava querendo visões paralelas dentro desse movimento, que era um movimento que estava iniciando. Então esse pensamento de seita tem a origem mais no fundo mesmo, é no egoísmo, né? É no orgulho, é na vaidade. A minha ideia é mais importante que a sua, então eu vou fundar aqui um novo movimento dentro dos postulados espíritas. E a gente viu isso se reproduzindo também no Brasil. Né?
a gente for lembrar, a gente não vai enumerar aqui, porque a gente não tem tempo, mas a história do espiritismo no Brasil, principalmente na fase inicial, como tiveram movimentos paralelos, né? Como tiveram grupos competindo, né? Que a sua ideia prevalecesse, e esses grupos, vamos fazer até uma reflexão mais profunda, esses grupos tinham influência, inclusive, dos espíritos. Espíritos inferiores que queriam atrapalhar a eclosão, né, do espiritismo no Brasil, também usavam os encarnados como joguete. Então, por trás dessa seita que o Kardec viu, apesar de eles estarem defendendo a ausência do espiritismo, será que eles não tinham espíritos inferiores os intuindo, né, os influenciando a fazer o mal, justamente para jogar areia na chama que o Kardec queria deixar acesa, né, da terceira revelação? É uma reflexão que a gente precisa fazer. E pegando um gancho, Luiz. Você quer acrescentar? Então, pegando um gancho na questão que você falou do que seria o mundo sem o Cristo, né, sem a vinda do Cristo, o espiritismo sem espíritos, né, é a mesma coisa que algum cristão dizer que não quer seguir o Cristo, né? É a mesma coisa. Como a gente acredita na doutrina passada pelos espíritos, né, aceita tudo que você falou, é curioso, porque eles acreditavam, né, nos postulados espíritos, acreditavam na reencarnação, não questionavam as comunicações, o fenômeno, a ocorrência, não, enfim, acreditavam no espiritismo, que foi uma doutrina que foi tornada conhecida pelos espíritos, mas eles se negavam a receber novas comunicações, né? Então seria similar a algum cristão, né, que se negasse a seguir a doutrina do Cristo. Não, eu acredito no Cristo, mas eu acho que ele não tem nada para me ensinar, né? Eu acredito na doutrina dele, mas sou cristão, tudo mais, mas eu consigo me governar sem seguir os ensinos do Cristo, né? É uma situação bem peculiar, realmente, né? Pegando só esse gancho, quando você falou da questão do Cristo, eu lembrei na hora dessa comparação que foi feita por Kardec, inclusive, no artigo, né? Ele faz esse link, né? Como algum cristão não vai seguir o Cristo só porque o Platão já falava do que o Cristo disse, né? Aí vai diminuir a importância do Cristo. E aí deixa de ser cristianismo porque Platão introduziu algumas das ideias. Então, se a gente for falar disso aqui, a gente passa a noite inteira só falando disso. Acho melhor a gente seguir aqui o nosso roteiro. Isso aí. Passando então para o nosso próximo item, os espíritos, Renan, eles já explicaram tudo, ou seja, já foi apresentado tudo para nós? Então, a primeira coisa que me vem à mente quando eu penso nisso é lembrar do ano, né? 1866, né? Ainda num estágio bem inicial do espiritismo, né? E como a gente até se falou pelo WhatsApp, né? Pouco tempo depois, né? Algum tempo depois, nasceu lá em Minas Gerais, né? Um então jovem, né? Um então bebê, que olha o que ele fez, né? Olha a obra dele, né? Do chamado Francisco, né? Então imagina se a gente tivesse aceitado essa ideia, né? Vamos excluir as comunicações espíritas do espiritismo. O quanto que a gente deixaria de aprender com os livros de Chico Xavier, né? Recebidos por ele, né? Então, esse é o melhor exemplo, né? Tem o exemplo do Divaldo também, né? Que também tem uma obra vasta aí de livros psicografados. E são os melhores exemplos que eu posso trazer aqui para o nosso debate, para que a gente perceba que se não está completo hoje, imagine em 1866, né? Se a gente aprendeu muito mais hoje e ainda não sabe explicar o plano espiritual na plenitude, então que dizer desses companheiros que naquela época, né,
já pretendiam que o espiritismo estivesse esgotado as possibilidades de aprendizado com os espíritos, né? Como se os espíritos em 1866 não tivessem mais nada para nos ensinar, né? Então, respondendo diretamente ao questionamento, né? O espiritismo está longe de estar completo, né? Participando dos nossos grupos de estudo, né? Eu lembrei aqui de uma mensagem de Erasto, lá no Livro dos Médios, que dizia que nós estudamos o perispírito, né? No nosso nível de conhecimento, a gente está aprendendo sobre o perispírito. No nível dele, eles estudavam o espírito. Ou seja, a gente não conhece nem o perispírito ainda, né? Mas já quer julgar, conhecer tudo, né? Isso tratando só do ser, né? Da gente, olhando para a gente mesmo. E aí você imagina se a gente ainda não conhece todas as características, faculdades. Nossa companheira Pâmela aqui mandou uma mensagem que é a essência do que eu estava tentando dizer, né? O que a gente perderia, né? Quantas famílias não teriam sido consoladas realmente com todo o trabalho de Chico, né? Porque além dos livros, como eu citei, eu só citei a parte dos livros, mas ele também teve um trabalho enorme no campo das cartas, né? Que eram endereçadas ali aos entes que estavam sofrendo a dor da separação aqui no plano material, né? E aí realmente é um trabalho de consolação enorme, gigantesco, e que também seria perdido se a gente levasse ao pé da letra essa ideia, né? Mas aí acabei perdendo aqui o meu pensamento, mas eu acho que a ideia já foi passada, né? Que o espiritismo está longe de estar completo, né? A gente ainda está na fase, digamos até que embrionária, né? De estudos. A gente ainda está desbravando o início, né? As bases para que a gente possa realmente desenvolver o conhecimento, né? Eu imagino que a gente ainda esteja aprendendo a ler, né? Se a gente for comparar com a nossa escola convencional aqui, a gente ainda está na alfabetização para que a gente possa de verdade começar a estudar dentro em breve, né? Começar a aprender em algum momento mais para frente. Mas, na minha concepção, está longe de estar completo ainda, né? Então a gente ainda precisa ir muito do auxílio dos espíritos. E uma das coisas que eles questionavam, né, que era a repetição das mensagens, que bom, né? Que bom que elas se repetem, né? Porque se a gente ouvindo constantemente, se a gente sendo lembrado o tempo todo, né? Muitas vezes acaba escorregando, né? Que dizer se a gente fosse deixar da própria sorte, né? Como a seita propõe, né? Que a gente ficasse aqui por nossa conta, né? Vamos pegar o que eles já ensinaram até aqui e a partir daqui a gente se vira. Quantos de nós não ficaríamos perdidos aí, né? Nas próprias ilusões, né? Quantos de nós não precisamos... vou até mudar a pergunta, né? Quem de nós pode dizer que não precisa de um puxão de orelha às vezes, né? E através da oportunidade das comunicações, muitas vezes esse puxão de orelha vem, né? E vem com o endereço certinho, não erra, né? Quem precisa reconhece na hora. Então, assim, fechar a porta para isso, né? Supondo que a gente não tem mais nada a receber, eu chego a pensar que é uma loucura muito grande, né? Principalmente para quem acredita nos postulados básicos, né? Quem se dizia espírita, né? É meio, até meio bizarro, desculpa aqui a palavra, né? Mas até meio um tanto quanto um Frankenstein, né? Uma coisa inexplicável, assim, na minha visão. Enquanto você estava falando, irmã, eu estava lembrando que é uma característica psicológica, vamos dizer assim, do espírito imperfeito que somos nós, né? Principalmente
ao lidar com o conhecimento que é no campo da fé, no campo da religião, da religiosidade, da moral. Se a gente for lembrar um pouco das histórias das religiões, os seus fundadores foram vanguardas, né? Foram homens que a gente via que, ou mulheres, homens e mulheres que na verdade renunciaram, foram lutadores de fibra, são verdadeiros soldados do Cristo, né? Numa acepção mais profunda, mesmo não sendo cristianismo em todas as religiões, mas eram soldados da fé, soldados que queriam, como se fosse bandeirantes, desbravar o campo da fé das pessoas, mas as gerações seguintes dos continuadores, e que a gente via percebendo que ia deturpando as ideias iniciais, né? A gente não vai enumerar aqui nas religiões, mas a que toca mais a gente, que é o cristianismo, todos nós conhecemos a história da igreja, né? Desde a Idade Média, da baixa, alta Idade Média para cá, né? O quanto os ensinamentos de Jesus foram alterados, deturpados, mal interpretados, às vezes com boa intenção, às vezes com má intenção. Mas por que ocorria isso? Por causa da nossa limitação como homem, né? Nós somos espíritos imperfeitos. Então, a presença dos espíritos superiores, sempre nos fazendo pegar o caminho correto ou despertando para a verdade, faz com que corrijamos, né, desses erros humanos não apareçam. E no própria história do cristianismo, a gente viu grandes expoentes, né, nascendo nos países europeus, né? Talvez o maior exemplo que a gente sempre cita aqui é do próprio Francisco de Assis, né, tentando despertar lá na Baixa Idade Média, no ano 1100 e alguma coisa, né, o quanto que já tinha o cristianismo, as gerações de trabalhadores, as gerações de cristãos, como estavam interpretando e deturpando o próprio Evangelho de Jesus, né? Aquela cena do filme Irmão Sol, Irmão Lua, quando Francisco vai até o Vaticano pedir permissão ao Papa para fundar a Ordem dos Franciscanos, aquilo é a fotografia mais perfeita de como o cristianismo tinha se afastado, né, de Deus. O Francisco com aquelas roupas maltrapilhas, descalço, humildemente se dirigindo a um palácio que era coberto de ouro, né? Então, como as coisas estavam completamente antagônicas ali. Como o cristianismo, de repente, deixou de ter um compromisso com a espiritualidade das pessoas. Então, a ausência dos espíritos superiores faz com que ocorra isso. Porque nós somos imperfeitos e acabamos deturpando as ideias. E essa é uma reflexão importante, porque o espiritismo em si não está livre de acontecer isso. Se a gente embarcar nessas ideias, querer alterar uma coisa aqui, isso aqui não é bem assim, eu acho que o Emmanuel está errado nessa mensagem aqui, o Kardec não está muito bom aqui essa resposta do Livro dos Espíritos não está ultrapassado, errada, né? Vou tirar do Livro dos Espíritos. São coisas assim, na verdade é uma repetição, né? Uma repetição do atavismo de coisas que talvez fizemos no passado, né? Porque não vamos ignorar também a história da humanidade, os erros da história da humanidade, nós fomos protagonistas, né? Às vezes nós estamos no seio do movimento espírita para reconstruir o que às vezes destruímos, nós não sabemos, né? Muitos das pessoas que despertam para o trabalho, né, para divulgação, e renunciam às vezes horas com a família para estar trabalhando em prol da doutrina espírita, está querendo construir, na verdade é reconstruir coisas que ajudou a destruir no passado, né? Então, esse laço mais profundo espiritual a gente tem que refletir, e os espíritos vão estar sempre conosco. Eu acho que eu já conversei uma vez isso contigo, nas reuniões de estudo, mas na história do judaísmo, né, da tradição rabínica, existiu um movimento que foi chamado de profetismo. O que era o profetismo?
foram as gerações, os vários profetas que a gente vê registrado no Antigo Testamento, e que muitos deles, né, a maioria deles, estava querendo sempre corrigir aquela comunidade, os hebreus e depois os judeus, né, de não cometer os erros, ou seja, não se afastar de Deus. Né? Então o profeta, muitas vezes, a mensagem que ele deixava, e era interpretado na cultura daquele ambiente, daquela comunidade, como sendo porta-voz de Deus. O profeta, ele era reconhecido assim na sociedade, apesar de a gente saber que o profetismo, o profeta, ele era um médium, né, recebendo inspiração de espíritos superiores, né? Essa é a nossa leitura como espírita daquele movimento. Mas o profeta, ele tinha essa missão. E às vezes ele era compreendido, às vezes ele era temido, porque sabia que era Deus que estava falando por ele. Era essa a interpretação que a comunidade tinha. Às vezes ele profetizava situações que por hora acontecia, mas ele profetizava para que aquilo não acontecesse, porque aquilo ali ia trazer sofrimento decorrente àquela comunidade ter se afastado. Né? Então, essas histórias que tem no Antigo Testamento com relação aos profetas, na verdade, é a história nossa como humanidade com relação à nossa relação com as ideias de fé, de religiosidade. A gente deixa, com o tempo, o materialismo, né? O mecanicismo, o materialismo se afronhar dessas coisas, abafar a seiva do espiritualismo. E, de repente, a gente começa a colocar hábitos ou até atitudes erradas que vão se afastando da lei de Deus. Isso é a nossa condição humana, é a natureza humana. Então, a gente sabe que esse profetismo, ele de repente ele cessou, mas deixou um legado muito grande de uma literatura. E depois surgiu uma tradição rabínica que se debruçou para todas essas informações, esses livros, essa literatura, para poder se aprofundar, para poder estudar, chamar a comunidade para o estudo, para conhecer as leis de Deus. Eu acho interessante esse fenômeno social, vamos dizer assim, que aconteceu nas comunidades judaicas antigas, um paralelismo que a gente vê acontecendo com o espiritismo. Né? Você lembrou da figura do Chico e do Divaldo? A gente pode reconhecer eles como profetas do século XX, ou seja, como portadores da mensagem de Deus. Né? E mais que isso, não é o conteúdo da mensagem, pelos espíritos que assinam essas mensagens, que são conhecidos nossos, né, que dão a credibilidade, mas a credibilidade ela é do médium. Ou seja, hoje ninguém discute, né, a veracidade daquelas mensagens porque foi recebida pelo Chico. O Chico construiu essa credibilidade. Né? Na época que a gente está discutindo aqui do artigo do Kardec, nós até desconhecemos quem são os médiuns. Era a gente se debruçava no conteúdo das mensagens. Né? O Kardec ele queria saber na veracidade daquelas mensagens, comparando com o postulado dos espíritos que ele estava construindo, que ele estava desenvolvendo. A gente sabe que existiu o controle universal dos ensinos dos espíritos. Né? Aquelas informações, a mesma informação era dita em vários pontos, em vários centros, né? Em várias reuniões espíritas, e aquilo era tudo juntado. Então, é aquilo que Kardec falava, né? Ele recebia a mesma resposta dada para perguntas de diferentes lugares, então ele começava a aceitar aquilo como verdade. Mas o que a gente percebe na literatura do Chico, do Divaldo, muitas vezes não passa pela concordância universal. É uma mensagem, é um livro de estudo, é um romance, e foi trazido por aquele médium. A nossa credibilidade é pelo aquele médium. E por que nós temos a credibilidade pelo aquele médium? Pela maneira como ele viveu. Né? Pela maneira cristã como ele viveu. Então o Emmanuel ele podia ter dado comunicação para outros médiums, mas foi pelo Chico. O Chico ele construiu pela sua vida, renunciando tudo que tinha ao seu redor. Todos nós conhecemos a biografia dele, mas ninguém ousa dizer de um homem que poderia ter ficado milionário com a venda dos livros, né, com tudo aquilo que ele fez, mas não recebeu um níquel daquilo que ele escreveu. Né, foi tudo aberto para direito autoral, de casas de caridade, para a própria Federação Espírita Brasileira.
e ele desencarna, ele volta para o plano espiritual sem nada, da mesma maneira como ele encarnou. Então, a maneira como esse homem viveu, né, como um verdadeiro cristão, é essa credibilidade que a gente dá em todo o seu trabalho mediúnico. Ou seja, todo o legado, a gente não consegue imaginar o espiritismo sem os livros de André Luiz, você consegue? Sem as mensagens de Emmanuel, os romances de Emmanuel, de Humberto de Campos, os livros da Joana de Ângeles. A gente não consegue imaginar o movimento espírita, a literatura espírita e o saber, o conhecimento do espiritismo, sem a contribuição desses espíritos que vieram exclusivamente por um ou dois médiuns ou três médiuns. A concordância universal não ocorreu mais. Mas por quê? Por causa da maneira como esses homens viveram, né, vivenciando a prática cristã. Uma vez eu assisti uma palestra de um antigo presidente da FEB, o senhor Nestor Mazotti. Ele deu lá na Avenida Passos, né, a sede histórica da FEB. E ele estava falando que ele encontrou com confrades espíritas, como ele costumava falar, de países europeus. E esses países não existiam os livros traduzidos do André Luiz, do Emmanuel, os livros depois da psicografia do Divaldo. Então, a FEB começou um trabalho de traduzir para essas línguas, não só para o Esperanto, mas a língua nativa desses países. Alguns livros da coleção André Luiz, por exemplo. E o Nestor falou que ao se encontrar com irmãos que tinham contato, então, veja só, na década de 90, ou já no ano 2000 alguma coisa, estavam lendo os livros de André Luiz pela primeira vez. Os livros foram chegar nesses países pela primeira vez depois do ano 2000. E quando eles começaram a ler esses livros, a visão que eles começaram a ter do espiritismo mudou completamente. E a gente que está encarnado, né, no Brasil, e já nascemos praticamente com esses livros em volta de nós não conseguimos perceber como que seria o conhecimento e o entendimento do espiritismo sem esses livros, sem a gente conhecer o livro Nosso Lar, por exemplo, né, o Há 2000 Anos, a coleção Fonte Viva, né, as crônicas de Humberto de Campos. Enfim, a gente, fazendo um paralelo com o movimento do profetismo de Israel, a gente vê o quê? A gente recebeu já muito conhecimento, né? E precisamos agora refletir e se debruçar sobre esses livros. Porque, às vezes, a gente, vamos dizer assim, não conhece esses livros, né? Então, repetindo o pensamento do profetismo, o mediunismo espírita, então, a gente precisa agora se conscientizar a se debruçar sobre os livros, conhecer o espiritismo, saber o que esses espíritos, né, se dedicaram, como Emmanuel, como André Luiz, como Joana de Anjos e tantos outros, trouxeram tantas informações para nos aprofundar na doutrina espírita. Eu acho isso muito importante. Antes de querer mais, não né? foi explicado tudo, né? Não foi explicado tudo. Do Kardec, da época de Kardec até agora, foi trazido bastante informação, mas também não foi explicado tudo. A gente continua no mesmo estágio, como você falou. Nós somos alfabetizados, né? Estamos na fase de alfabetização, na verdade, da religião cósmica de amor e sabedoria. O Espiritismo quer levar a gente para isso, para essa religião cósmica do amor e sabedoria que governa o universo todo. É um projeto grandioso, mas estamos na fase bastante inicial. Apesar de todas as informações que recebemos no campo da fé e da religião, estamos nessa fase, como você falou, na fase de alfabetização. E a gente tem que lembrar uma coisa também, né? Se a gente parar para pensar que a Bíblia... esse assunto que você falou eu gosto tanto que a gente poderia fazer até uma live disso outro dia. Porque se a gente parar para pensar que a Bíblia foi um livro que, na verdade, os autores, por exemplo, do Antigo Testamento, a gente não tem como precisar, né? Mas ninguém questionava o que estava escrito ali, tanto que chegou até para a gente aqui hoje, né? E Jesus não escreveu nenhuma palavra, né? Jesus não escreveu nenhuma linha
da doutrina dele. De onde vem a autoridade desse livro? Né? No Antigo Testamento fica claro que a autoridade vinha do acontecimento que era previsto por alguém, né? Ah, se vocês não fizerem isso, vai acontecer aquilo. E acontecia, e aí se demonstrava o poder de Deus, né? E aí o Senhor dos Exércitos, enfim, as diversas denominações. E aí com Jesus, a gente já conheceu a autoridade moral, né? Que muita gente questiona, né? Inclusive, fazendo um paralelo, né? No movimento espírita atual, tem gente que diz que Kardec está ultrapassado, né? Se não seria uma nova seita aí, né? Que era o kardecismo sem Kardec, né? Kardecismo não existe, mas usando aqui a palavra comum, excluiu o Kardec do espiritismo, né? O Ah, espiritismo sem Kardec. Mas enfim. E aí, com Jesus, a gente conheceu a autoridade moral, né? Que por que todo mundo seguiu Jesus, mesmo ele sendo o contraditório de toda a teologia que existia na época, né? Toda a teologia ele veio simplesmente ser o divisor de águas, né? Separar o joio do trigo, deixar para gente o que era divino, né? E excluir todas as deturpações que você bem colocou que são incluídas pela imperfeição humana, né? Por um único motivo, né? Porque ele falava e era ao mesmo tempo, né? Ele tinha o dom e tinha a palavra. Então não era a palavra que convencia, na verdade. Por mais que quisessem contestar, a existência dele, sendo tudo que ele pregava, conferia autoridade ao que ele dizia, né? E aquilo se propagou e para a eternidade, né? Jesus, em diversas pesquisas, é apontado como o ser humano mais famoso, né? Então, ele é o ser humano mais famoso para a gente hoje, né? E numa época que sequer se pensava em meios de comunicação globais, né? Então, a gente percebe o que a autoridade moral é capaz de fazer, né? E aí cai nesse exemplo que você falou de Chico e de Valdo, porque a gente confere apesar de não ter universalidade, né? Autoridade moral, né? A gente confia pelo exemplo da vida que confere autoridade à palavra, né? A gente não tem por que duvidar de alguém que vive de acordo com a ética, né? De acordo com a doutrina cristã. Então é interessante que você falou disso, eu fiquei pensando aqui, é um assunto que eu já conversei com alguns amigos, né? Que principalmente pela questão dos evangelhos apócrifos, né? Que questionam a validade, né? Sem observar o conteúdo, né? Simplesmente porque alguém disse que aquilo ali não faz parte. Falam, não, mas os que estão lá foram escolhidos por alguém também, né? A reunião dos livros foi feita por nós, né? Em algum momento. Então o que está dentro e o que está fora foi escolhido. Só pedir desculpa pro pessoal aí, porque é um assunto que me chama muita atenção. Mas vamos em frente aqui, Luiz. Eu só queria aproveitar para a gente ler aqui as mensagens. O nosso irmão Luciano diz: olá, penso haver mais freios para o conhecimento do Espiritismo no Brasil. Não considero uma seita, mas uma filosofia dentro do cristianismo. A nossa companheira Vera coloca aqui no livro Fonte Viva de Emmanuel, a mensagem 101, a cortina do eu, nos mostra o nosso ego, o egoísmo, a vaidade que ainda temos que vencer. Aí nossa companheira Jurema coloca: como nos afirma o Dr. Bezerra, a missão espiritual do Brasil continua. Um dia chegaremos lá. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu só não entendi muito bem o que o nosso companheiro Luciano quis dizer aqui. Não sei se você conseguiu entender melhor. Ele botou: olá, penso haver mais freios para o conhecimento do Espiritismo no Brasil. Não o considero uma seita, mas uma filosofia dentro do cristianismo. Não sei se ele estava se referindo ao espiritismo como uma filosofia, não uma seita, né? Talvez fosse isso. Bom, obrigado aí, pessoal, pelas mensagens. Realmente temos muito trabalho pela frente, né? Mas vamos agora, Luiz, passar aqui para o nosso último tópico. é isso aí. Então, assim,
há espiritismo sem espíritos? Essa é a pergunta que fica, né? É possível haver, né, existir doutrina espírita sem contato com os espíritos, né? É possível que a gente consiga fazer isso? A resposta já tá clara aqui pra gente, né? A gente falou dela o tempo inteiro, né? Se a gente abrir mão, né, dos espíritos, né, principalmente do auxílio deles, né, mais até que do conhecimento, que eu acho é uma opinião que eu tenho pessoal, é que a gente agora está no momento de absorver, né? Não de conhecer mais coisa, né? Porque já tem muito conteúdo para a gente digerir. Até aqui penso que vai ficar um tempinho aí em suspenso, né? Para que a gente possa absorver o que já existe e depois retorna aí a atividade de ensinar mais coisas, né? A gente precisa passar de série primeiro, né? Sair da alfabetização, apesar dos anseios que a gente tem também de querer saber sempre mais, né? Mas eu acho que a gente ainda está numa fase que a gente precisa primeiro entender o que já foi passado, né? Que já tem bastante material, para depois a gente buscar mais coisa, né? Mas passando por essa questão, eu lembro aqui o que a Pamela colocou, né? Quantos familiares ficariam sem consolação, né? Quantos de nós, né, ficaríamos aqui perdidos, né? Largados à própria sorte. Porque se, como a gente comentou aqui, né, se o conhecimento fosse suficiente, né, se o saber fosse suficiente, sim, ninguém se perderia, né? Porque o conhecimento está disponível para todos. Mas muitas das vezes esse conhecimento ele não toca o coração, né? Não se torna um instrumento, uma ferramenta de fato. Por quê? Porque é só através desse amor constante, né? Desse contato, dessa convivência eterna que a gente tem uns com os outros, que a gente vai aprendendo, né? Eu falo aqui, nós nos ensinando, né? Não só os espíritos superiores, né? Não só aqueles que se propõem a nos guiar no caminho, né? A nos conduzir pela seara. Mas a gente entre a gente, né? É um pai que passou para o outro lado, que volta aqui para dar um conselho. É um irmão que vem aqui e dá uma mensagem de encorajamento. Por que a gente abrir mão disso tudo, né? Eu aqui, toda sexta-feira, quando eu venho para a live, eu aqui sempre faço uma reflexão que eu me coloco, assim como você também, né? Tenho certeza, a gente se coloca aqui numa posição que muitas vezes a gente fala de coisas que a gente até não pratica na essência, né? A gente vem aqui falar de doutrina espírita e aqui abrindo mão de qualquer máscara e qualquer estigma de suposta perfeição de quem fala de doutrina espírita, deixando tudo isso de lado e colocando a verdade nua e crua. Muitas vezes a gente vem para cá simplesmente com a boa vontade, né? Porque a gente vai falar de assuntos que na nossa vida particular a gente não compreendeu na essência, né? Porque eu acho que tem dois estágios, né? Um do entendimento, que é aqui, e o outro da vivência, que é aqui no coração, né? Que é quando aquilo passa a pulsar dentro de você e aí você se transforma, né? Então, muitas vezes, em várias coisas que a gente coloca aqui, a gente ainda está no campo do entendimento, né? Ainda está no campo aqui de cima, né? De formatar, de aprender. E aí a gente vem para cá e o que a gente aprende, absorve, né? E troca de conhecimento, não só aqui, mas nos grupos de estudo, né? Na convivência. Por que a gente abrir mão dos espíritos? É essa a reflexão que eu proponho, né? Porque aqueles que estão lá, né, nos grupos, amparando, assistindo, nas reuniões mediúnicas, somos nós também, né? Somos nós do outro lado, né? As consolações, lembro mais uma vez, enfim, tudo isso é através desse grande mecanismo criado por Deus, né? Dessa grande lei universal, né? Desse universo de seres que se ajudam interdependentes, né? Que se ajudam mutuamente,
é que a gente consegue entender no sentimento, né? A gente passa de um campo de conhecimento cognitivo, né, de sabedoria, de saber intelectual, e transforma aquilo em sentimento, né? Então, na minha visão, propor um espiritismo sem espíritos é a gente simplesmente negar, como o próprio Kardec fala, a essência da doutrina, né, que é a interação com os espíritos. E aqui espíritos em sentido amplo, em estágio aqui na Terra, como encarnados, ou libertos da matéria, né, no plano espiritual. Todas as vezes que eu citei espíritos aqui, a gente tem que lembrar que nós somos espíritos, né? Então, se a gente abrir mão do contato com os espíritos, estaremos abrindo mão do contato conosco, né? Lembrar que é uma incoerência gigantesca. Eu só dar opinião, só dar validade às opiniões dos encarnados. Quer dizer, então, que eu encarnado, minha opinião vale alguma coisa, desencarnei não vale nada, eu encarno de novo com outro nome, ela volta a valer? Então, não faz o menor sentido a gente abrir mão desse mecanismo maravilhoso que Deus criou, né? Que permite que a gente renove as nossas forças, né? Quantas vezes a gente chega numa reunião espírita completamente desmotivado, né? Sem vontade, e aquele local, né? Parece que recarrega as baterias, parece que... Por que abrir mão disso? Por que só por achar numa falsa ilusão que o nosso saber é muito maior, né? E que nós fôssemos sublimidades de conhecimento, né? Gênios do plano encarnado. Ainda assim, quem poderia dizer que não tem nada a aprender, né? Quais desses gênios soube explicar a natureza, ou até mesmo aqueles que conseguiram explicar bastante, não foi tudo que foi aproveitado do que eles deixaram, né? De todos os grandes gênios, a gente não conhece a obra completa. Por quê? Porque muitas coisas que eles escreveram não foram aceitas, né? Nem pela própria ciência, mas grande parte foi aproveitada. Então, quem poderia dizer que não tem nada a aprender? Então, essa proposta do espiritismo sem espírito, na minha visão de ser, ela infelizmente aconteceu, né? Mas foi uma das coisas mais absurdas que eu pude ler aqui, né? Dentro da nossa proposta de revista espírita. E aí eu passei a admirar ainda mais Kardec, que ele foi capaz de debater isso sem emitir qualquer sinal de julgamento ou de condenação, né? Ou de depreciação com relação àqueles que acreditavam dessa forma, né? Que eu, para falar aqui, eu confesso que eu tenho que controlar o meu lado espírito inferior, bem inferior, porque às vezes eu quero até me exaltar e partir para uma outra forma de falar, sabe? De tão absurdo que eu acho. E Kardec, ele no texto dele, em nenhum momento você percebe qualquer animosidade com relação a quem pensa dessa forma, né? E aí isso demonstra a grandeza daquele espírito, né? De respeitar, saber conviver com as opiniões diferentes, que é uma das minhas maiores dificuldades. Eu confesso aqui que aceitar opiniões que me pareçam, não aceitar como corretas, né? Mas saber respeitar, conviver com elas. Opiniões que me pareçam bem absurdas, para mim é muito difícil. E até por isso foi muito bom ler esse artigo que, de cara, eu já achei muito absurdo, mas fui até o final e tive mais um exemplo de Kardec no sentido do respeito, né? Da tolerância, do debate, do diálogo dentro dos argumentos saudáveis, salutares, né? Na minha opinião, ele apresenta todos os argumentos como irrefutáveis e ainda assim não desmerece em nada aqueles que acreditavam de forma diferente da dele, né? Ele simplesmente se limita a expor o pensamento dele e os seus argumentos, e não vai além disso. Então, foi muito bom ter a oportunidade de ler esse artigo, de estudar esse artigo, e reforçar na minha mente que não há espiritismo sem espíritos, né? Não há. Se algum dia eu ouvir isso em algum lugar, vou ter claro mais uma vez e com outros argumentos
que é impossível espiritismo sem espíritos. É isso aí, Renan. É, você foi perfeito em sua colocação. As reuniões espíritas, elas são sempre mediúnicas, né? Mesmo quando não há a comunicação ostensiva, os espíritos estão em volta de nós. Eles estão querendo nos consolar, eles estão querendo perceber as nossas necessidades como espíritos. Eles estão querendo aproveitar que seja um estudo, seja um passe, seja uma prece, e eles querem tocar no nosso coração. A gente está discutindo aqui que as mensagens são recebidas, né? Os livros, os romances, enfim, os estudos. A gente estava falando muito atendendo o intelecto, né? Mas na reunião espírita, né? Quando a gente pode se ler uma simples página, né? De fazer uma prece, fazer um comentário, o que ocorre ali, na verdade, é um acolhimento dos espíritos superiores no nosso redor, querendo tocar o nosso coração, querendo que aquilo que a gente está refletindo ali não fique só aqui no cérebro, né, no intelecto, que aquilo também seja um convite para mudar a nossa maneira de sentir, né, que a gente possa mudar a nossa maneira de agir, corrigir os nossos defeitos, desenvolver a nossa virtude, ou seja, tocar no nosso coração. Às vezes, para modificar ou nos modificar, às vezes não é só possível sensibilizar o intelecto, mas é preciso sensibilizar o coração. E esse papel os espíritos superiores fazem, e fazem sempre, com os encarnados, e que a gente sabe que são trazidos também dos encarnados. Espiritismo sem espíritos, não vamos esquecer também dos espíritos necessitados que são trazidos nas reuniões espíritas, também para receber benefício. Então, o intercâmbio, né, entre os dois planos da vida está acontecendo a todo momento. Lembrando da última reunião, da última live que a gente fez, falando sobre a união de pensamentos, das reuniões, né, da ambiência que é criada, né, isso tudo só é possível por causa da presença, principalmente dos espíritos superiores, né, que a gente chama ali de guias, a maneira como a gente quiser chamar, né, evocando a presença de Jesus, né, e que possam ser trazidos junto de nós necessitados, encarnados, também necessitados, encarnados, para todos nós serem beneficiados ali, principalmente preenchendo o nosso coração, mais o intelecto, menos o intelecto e mais o coração, né? E isso só é possível com a presença dos espíritos superiores. Então não vai existir nunca espiritismo, reunião espírita. A gente está numa fase do espiritismo, lembrando também uma outra live que a gente fez, né? Uma fase do espiritismo mais prático, né, mais pragmático, ou seja, numa fase para que nós mudemos a nossa conduta, né, construa uma sociedade melhor, né? Então, a gente só vai ter êxito nisso se realmente a gente nos empenhar na nossa reforma íntima, tendo como um auxílio muito importante a frequência em ambientes dessa natureza, onde nós, naquele momento, nós estamos em contato com espíritos superiores, né, que às vezes a nossa evolução espiritual não permitiria ter contato, mas eles vêm até nós. Eles vêm até nós. Eles vêm até nós para que possamos um dia chegarmos até eles, né? Então, essa é o que manda a fraternidade. Isso é uma lei divina, é uma lei moral. Então, isso, eu concordo com você, nunca vai existir espiritismo sem espíritos. Sem os espíritos superiores, sem os espíritos guias, sem o patrocínio espiritual de Jesus Cristo e sem a presença dos nossos irmãos necessitados, que muitos deles têm ligação conosco, né? E que todos nós, também necessitados, precisamos nos melhorar. Então, é um intercâmbio espiritual contínuo, tendo comunicação ostensiva ou não, seja no campo da intuição e principalmente preenchendo, né, de paz. A gente tem a sensibilidade espiritual, a gente quando participa de uma reunião dessa, mesmo depois de uma reunião de estudo, a gente se sente bem, a gente se sente confortado. Por quê? Por causa da atuação desses espíritos. Então nunca vai existir espiritismo, né, reunião cristã genuína, sem a presença dos nossos guias, dos nossos benfeitores. Isso não vai existir.
Luiz, só aproveitar aqui para a gente ler as mensagens dos nossos amigos. Nosso companheiro Luciano colocou aqui: os freios, a variedade de igrejas que nascem condenando tudo que existe, que não aceita a diversidade de culto. Sim, tolerância religiosa, né? Realmente é um dos problemas não só do espiritismo, né, mas de outras religiões que são consideradas marginalizadas também, né? E realmente é um problema ainda característico até do que eu mesmo relatei aqui, né, da minha dificuldade, saber conviver com a diferença, né? Saber conviver com aqueles que não pensam como a gente, né? E a gente está aqui para tentar aprender também, né? Mas um dia certamente concordaremos, né? Certamente estaremos sobre a mesma bandeira aí um dia. Aí a nossa companheira Nádia manda excelentes reflexões, o Espiritismo é extremamente consolador, sem sombra de dúvidas, né? Gratos por nos lembrar desses amigos que estão sempre ao nosso lado. Nossa nuvem de testemunhas, como disse Paulo de Tarso. Importante estarmos atentos para que possamos estar sempre conectados com o bem. Vigilância sempre. A Eneida manda aqui, obrigada, nós é que agradecemos. Nossa companheira Vera manda, essa prosa nos emocionou e nos trouxe um sentimento de gratidão pelo conhecimento dessa doutrina de luz. Aí gratidão, nossa companheira Cristina e a nossa companheira Eneida manda que foi muito produtiva. Então é isso, meu amigo, a gente chegou aqui ao final, né? A gente aproveita para agradecer aqui a participação de todo mundo. O pessoal manda para a gente gratidão, né? Mas a gratidão é toda nossa, né? Nossa. A gente é que aprende muito mais, né? Com certeza, como a gente sabe que nada é por acaso, né? Eu estava estudando pouco, então eu preciso sempre estudar mais. Então, uma oportunidade de estar sempre em contato, né? Uma oportunidade a mais. E essa troca aqui no ao vivo, né? Que a gente acaba às vezes recebendo visões que a gente não teve na hora da leitura do artigo. E aí engrandece e se torna muito melhor, né? Estar aqui aprendendo, né? Aprendendo junto com todo mundo. Então, a gente que agradece, tenho certeza que eu falo também em nome do Luiz Henrique. E já deixo aqui um abraço para todo mundo. Semana que vem estaremos de volta, né? E que a gente tenha força aí e muito auxílio, né? Para que a gente continue aí buscando não só vir aqui, né? Mas entender também, como a gente comentou, dentro do nosso coração, né? Que certamente os que se propõem a falar são os que mais precisam ouvir, né? Então, que a gente consiga aí. Estou desejando aqui pra gente, Luiz, força, pra gente seguir em Isso frente aí. aí. Então, boa noite a todos, até semana que vem. Boa noite a todos. Um abraço, Renan. Um abraço a todos. Tchau, tchau.